Bem, a gente está aqui com o Marco de Aurélio. Depois de alguns contratempos, conseguimos marcar essa entrevista, né, Marco? E o Marco é uma das pessoas assim emblemáticas, ao meu modo de ver, da nossa cultura paraibana. E eu queria que você começasse a sua história, Marco, que você falou uma coisa interessante para mim. O seu grande diploma de PhD, de mestrado, doutorado, é da feira. Eu queria que você começasse a contar essa sua trajetória. A feira, eu nunca canso de repetir isso aí. Tem até uma entrevista minha num canto aí que tem essa coisa bem delineada. A feira, para mim, é o seguinte. Primeiro, é um abraço perfeito do mundo rural com o mundo urbano, para começar, né? É uma troca perfeita desses dois mundos. Um subsistindo do outro, um precisando do outro, sem se misturarem tanto, mas precisando um do outro. A feira reúne a diversificação maior da cultura do lugar. Você quer conhecer o lugar? Vá para uma feira, que nessa feira você vai ver figuras, você vai ver cores, você vai ver odores, você vai ver texturas, você vai ver o reino animal, o reino vegetal, todos os reinos, né? Você vê até uma banca de ferro velho que tem a história do mundo nas moedas, nas coisas antigas. Você vê uma feira de Mangai, só uma feira de Mangai é uma coisa sublime em termos de arte, em termos de arranjo, de criatividade. Se a gente pegar um flâner, fazer um candinheiro, né? O camarada, você pegar uma gamela feita daquela madeira branca leve e ver o corte perfeito daquilo lá, uma física, tem física, matemática, arquitetura, tem tudo ali. Então a feira é uma coisa que nos enche de sons, nos enche de graça. Ali a gente encontra o tocador de viola, o cantador de repente, o embolador de coco, o cantador de cordel, né? O verdureiro, aí você tem tudo. Animais, por exemplo, onde é que você conhece animais novos, por exemplo? Um porquinho novo, é difícil você ver um porquinho novo. Precisava ir para um sítio, uma coisa. E nem todo sítio tem um porquinho novo. Na feira tem porco novo, tem passarinho, tem tudo. Antigamente se vendia passarinho, mas hoje já acabou-se. Mas a gente conhecia toda a fauna, por exemplo, de pássaros numa feira, né? E via toda a categoria humana criando a barbearia de feira. Eu acho, olha, é tanta coisa que falta até juízo para a gente se lembrar do que é que uma feira é possível de fazer. Então, eu acho que eu tenho o anel de formatura numa feira. Dinheiro, o comércio, a relação humana, a forma de interagir, as pessoas mais pobres com as mais ricas, né? Que nas feiras de interior o rico compra, não tinha supermercado, o rico ia para a feira, né? Então esse abraço era muito bonito, muito gostoso, muito efervescente, essa coisa linda que a feira sempre me foi e ainda me é. Quando posso, onde eu estiver, eu programo. Se tiver feira, eu não programo nada, eu quero ir para a feira. Da feira, você me fez uma grande surpresa aqui antes da nossa conversa preliminar. Da feira à psicanálise. É um caminho, ao meu ver, assim, inusitado. Eu nunca vi esse percurso. Eu queria que você... Eu fiquei olhando, meu Deus, como é que pode? Conta isso pra gente, mano. Olha, uma das coisas que mais me provocaram foi a mente humana, né? A forma com que as pessoas agem, a forma com que as pessoas se comportam. Eu sempre fui muito... Papai era um pesquisador, papai era um técnico não formado da DNERU, da antiga DNERU, Departamento Nacional de Edemeios Rurais, que era aquele considerado os homens do rato, o mata-mosquito, né? Então, naquela época, ele lidava com a boba, com a peste bubônica, com a malária, com a filariose, né? Com essas doenças todas. E ele era laboratorista. Então, ele tinha um ímpeto muito grande de pesquisa. E isso a gente vai copiando, né? É o nosso ícone em casa, né? O nosso herói. E essa coisa de prescrutar a imagem, as manifestações humanas, isso me mexia comigo, né? Então sempre estudei sobre isso, sobre essa questão das manifestações humanas na sua parte mais psicológica, mais psicogênica. E eu abracei um tempo uma formação em hipnose, né? Eu tenho um curso de hipnose bom, muito bom, de um grande hipnoterapeuta nacional, Paulo Renaud. E quando eu fiz hipnose, eu precisava de entender mais um pouquinho a profundidade do que era a psicologia. Então eu fiz psicanálise.
Então eu estudei psicanálise inicialmente como ouvinte, porque eu não tinha curso superior, e fui aceito na turma e eles me deram a categoria de psicanalista na época, reconhecido por duas. Nunca atuei como psicanalista. Eu fui atrás da psicanálise para saber, para entender mais o que acontecia na hipnoterapia. Você não é um psiquiatra, está habilitado a isso, mas como é que surgiu? Como é que aconteceu aquela história da banca que você me contou, que eu achei muito interessante? Sim, porque como eu não tinha curso superior e eu era um ouvinte, um dos professores chegou para mim e disse: vem cá, você é ouvinte por quê? Eu disse: porque eu não tenho curso superior. Ele disse: mas pelo amor de Deus, eu estou vendo aqui que o seu nível é melhor do que a turma toda. Como é que você, melhor da turma, é só ouvinte porque não tem curso superior? Você topa uma banca de notório saber, uma banca de topo. Se você tiver e fizer, eu faço, né? Como eu era muito ruim de memória, eu digo: só não me cobre memória, mas a conversa, as explicações e o entendimento eu tenho. E eles trouxeram duas figuras e me fizeram uma banca de exame, e eu passei e eles me consideraram apto a fazer e me diplomaram, mesmo sem curso superior, eles me diplomaram como psicanalista na época. Ô Marco, tem uma outra coisa assim, muito nordestina, muito da alma daqui, que eu acho que não se pode pensar no Nordeste sem pensar nisso, que é o cordel. E você é um cordelista. E além de cordelista, você escreve cordel para quem não pode ler o cordel, quem não pode ver o cordel. Conta essa história pra gente aí. Olha, o cordel, o folheto, né, que a gente muito mais bonito a gente chamar de folheto, né? O folheto, ele, como é uma cultura popular, uma cultura que alcança, né, uma boa maioria por uma forma bonita, que é a forma da poesia, e eu comecei a ler sobre a origem dos folhetos, vindo da Ibéria, que é uma herança nossa da Ibéria, que veio da Ibéria para a gente. E eu descobri que lá em Portugal passou-se muito tempo sendo exclusivo a venda de folhetos e de uma literatura populesca feita por cegos, né? Que era uma forma de dar um ganha-pão aos cegos de Portugal. E eles passaram mais de 100 anos, 110, quase 120 anos, com essa exclusividade, só eles vendiam esse tipo de literatura. E eu pensei, puxa vida, eu sou cordelista, faço esses folhetos e os cegos, eu vou verter alguns folhetos meus para o Braille. E verti para o Braille com a ajuda da Prefeitura Municipal de João Pessoa e fizemos 100 caixinhas, com 10 títulos em cada caixinha. E quando eu tinha terminado esse trabalho, eu digo: eu vou procurar saber onde se faz esse tipo de trabalho para eu me enturmar, né? Para eu engrossar as fileiras. E descobri que não existia no Brasil edição de folheto em Braille. Então, o meu registro foi a primeira edição de folheto em Braille no Brasil. Então eu abracei a causa, foi uma vitrine bonita, né? Para mim, para a Prefeitura, para Paraíba, e a gente lançou esses folhetos e foi muito bem recebido na época pelos cegos. E provavelmente seja o único até hoje, né? Ele claro, tem aí algumas coisas vertidas, é claro, né? E eu não podia dizer que tinha sido o primeiro a verter para o Braille um folheto, mas uma edição com 10 títulos, essa foi realmente a primeira edição. Ô Marco, a gente está falando dos seus caminhos pela arte. E aí nós vamos ter, antes de chegar no cinema, que eu andei assistindo uns filmes seus, eu fiquei meio paralisado de ver. Achei muito interessante, mas você teve um caminho antes, que foi a fotografia. Como é que foi isso? O papai era fotógrafo de profissão, né? Ele tinha esse emprego num emprego federal, na Deneru, mas ele complementava a renda com foto, né, em casa. A mamãe e ele era quem fazia isso aí. E a família, a gente foi crescendo dentro do foto, né? Então todo o trabalho interno de fotografia, todos nós abarcávamos, cada um ficava com uma parte. Eu fazia os reveladores, né? Eu era o dono da fórmula secreta dos reveladores, né? Porque aquilo era uma fórmula que ninguém podia saber, porque se soubesse, competia, né, com qualidade. Então eu era responsável pela formulação, pela pesagem, por essa parte química todinha do foto. E a fotografia foi uma coisa bonita, porque fotografia é uma coisa de estética, de beleza, né? E também de pesquisa, de exercício, dessa coisa bela de você tentar achar o ângulo, né, e tal e tal. E como eu tive essa formação familiar e automática, né, aquilo ali era automático, estava no sangue da gente, para o cinema foi um pulo, porque a fotografia nada mais é do que a imagem parada e o cinema a imagem em movimento. E eu só fiz
me adequar e outra coisa, com os facilitadores que foram essa mídia possível da gente comprar, né? Que depois que se popularizou as câmeras de filmagem com preços mais módicos, a gente teve acesso a isso. Então eu comecei e fiz algumas produções muito boas, muito bacanas. Fez sua fotografia se mexer, né? Fiz a minha fotografia se mexer. Ô Marco, tem umas coisas que me impressionaram. Eu estou aqui na Paraíba há 20 anos, passei um tempo fora e me considero um paraibano, de coração, por opção. E às vezes tem coisas da nossa cultura que a gente não tem acesso ou não fica sabendo. Aquelas coisas que acontecem nas brenhas, naqueles buracos escondidos, né, do sertão, que o homem que anda de carro, que tem celular, que tem computador, ele não chega lá. E eu vi um filme seu, um curta seu, que eu fiquei impressionado por uma história, que é o Veredas. E parece que aquela figura que você representa no filme existe. Ou seja, você tirou da alma lá escondida do nordestino alguma coisa muito importante, que quem está no grande centro não é capaz de imaginar que isso existe. Eu queria que você contasse tudo que você pudesse desse filme, que é um negócio que a mim me impressionou muito. O Veredas, na realidade, eu não podia fazer um documentário porque ele lida com um assunto tabu, né? Ele lida com a morte, ele lida com uma pessoa que é chamada as figuras da boa morte, que ajudam os moribundos a não sofrerem, né? A terminarem a vida sem sofrimento. Então, a caridade, né? A eutanásia é consentida, vamos dizer, né? No Nordeste. Então, nas brenhas hoje, no Nordeste, ainda existe hoje figuras que são consideradas senhores da boa morte, senhores que vão ajudar esses moribundos a se findarem antes de sofrerem tanto, né? Então, como o caboclo, como o nosso sertanejo, ele tem a leitura universal, ele ainda é um pouquinho cosmogônico nesse sentido, ele sabe quando alguém está doente de morte, quando ele está doente terminal, não é que não tem meizinha, não tem remédio, não tem mais reza, não tem mais nada que dê jeito, ele está só sofrendo. Então essas figuras são convidadas e eles fazem o ritual de passagem desses moribundos, né? Então o Veredas, como eu não podia fazer um documentário, porque seria incriminar as pessoas, eu fiz uma ficção, mas com fundo realista. Eu fiz ali um registro etnográfico do que acontecia e do que eu acho que ainda acontece hoje nas brenhas do Nordeste, que essas pessoas consagradas a ajudarem pessoas enfermas a morrer. Ô Marco, um outro filme que eu assisti seu, eu tive esse fim de semana dedicando aos seus filmes, me impressionou muito aquela falta de esperança que às vezes você vê na figura nordestina, enfrentando o clima, enfrentando a seca, enfrentando, digamos assim, de uma maneira mais ampla, a injustiça social. E eu fiquei travado, digamos assim, de ver aquela dificuldade do cara arar o chão, dele capinar, dele meter a enxada no chão e fazer um buraco ali, dele plantar, dele buscar lá longe aquela água barrenta no barreiro, que chama, né? É barreiro, né? E eu queria que você falasse dessa obra sua para nós, que também me impressionou muito. Aquele curta foi o primeiro que eu produzi, foi chamado Enraizados.
Diacho. Nem pra morrer esse tempo presta. Carece reclamar não, Minervino. O tempo dá e o tempo tira. Era um roteiro de um amigo meu, Niltildes Batista, e que a gente teve, eu e Chico Viola, fizemos o meio de campo para fazer aquilo lá. A história era em cima de dois irmãos que tinham nascido nas Brenhas e os pais não tinham contado para eles que existia o mundo. Eles não sabiam que existia o mundo. E os pais morreram e eles continuaram enraizados, por isso o nome Enraizados. E a gente conta a história desses dois irmãos que se ajudam, são dois universos bem diferentes, né? Um meio beato, meio santificado, o outro mais herege, mais profano, e eles convivem até que um deles se finda e fica só um e a gente deixa no Quero Mais, lá no curta-metragem. Mas aquele curta eu fiz de uma forma para realçar, na realidade, a textura do sertão. Aquele filme só tem ele tem quase 15 minutos e só tem 4 frases. Inclusive, eu ia fazer a divulgação dele com legendas com 17 línguas. Porque 4 frases dá para você traduzir para 17 línguas. Mas ele ficou muito bonito porque ele foi puramente textura do sertão e da vida e do jeito de cada vivente daquele sobreviver nessa dificuldade que é o nosso sertão. Ô Marco, a gente falou de 2 filmes, do cordel, da sua vida na feira, do seu fotógrafo, o químico do fotógrafo. Só que a sua obra é muito mais extensa. Então, eu não sei se nós vamos ter tempo para isso, mas eu queria que você desse um alô, contasse mais um pouco do que você produziu, porque é uma coisa que é incomum. O seu acervo, aquilo que você conseguiu trazer para enriquecer nossa cultura, é um negócio de dar muito parabéns a você e agradecer o que você tem feito para a nossa cultura. Olha, eu acho que eu fui uma pessoa privilegiada pela diversificação de ocupações, de ofícios que eu tive na minha vida, né? Meu pai foi um cara muito ávido, um cara de uma visão muito bonita. O meu pai botou eu e meu irmão e montou um banco de feira para a gente ser feirante. Para a gente saber o que era a dificuldade de ganhar dinheiro, qual era o universo do comércio, o que era o comércio, o que era a relação humana nas trocas, né? Nessa coisa da comercialização, da circulação de bens, né? Aí, a partir disso aí, eu tive muitas oportunidades. Eu, quando saí de casa, aí eu fui vigia de posto de gasolina, fui frentista de posto, lavador de carro, lubrificador de carro. Eu fui vendedor de panela de alumínio de porta em porta em Recife. Fui vendedor do primeiro Parque das Flores, primeiro cemitério, né? Esse foi difícil, era difícil vender jazigo naquele tempo. Todo mundo achava que a gente estava agorando o sujeito e saía às vezes debaixo de cacete. Mas fui radioamador muito tempo, eu tive uma experiência muito bonita em relações humanas, nessa questão de sociabilização com o radioamadorismo, que era outra coisa muito bonita. Ainda né? tem o prefixo? Mantenho o meu prefixo, apesar de que hoje está mais decadente, mas ainda é uma coisa muito bonita e muito importante no Brasil. Né? As comunicações naquela época eram muito difíceis e a gente tinha essa capacidade de fazer. Trabalhei por conta do banco, fui para o Banco do Brasil, né? Passei no Banco do Brasil, fui estudante de educação física, não terminei o curso, porque o banco me botou para a última cidade de Pernambuco, chamada Araripina, pertinho da minha terra, 60 quilômetros de Bodocó. Eu nasci em Bodocó, no Alto Sertão Pernambucano, né? No tempo de uma peste bubônica muito forte naquela época. Eu me lembro de um fato muito interessante, que a peste bubônica que assolou aquela região, aconteceu o seguinte: pediram para as famílias colocarem todos os animais miúdos para dentro de casa, galinha, bode, qualquer coisa, cachorro, gato, e colocar as crianças dentro dos guarda-roupas. E eu me lembro, eu e meus 2 irmãos dentro do guarda-roupa com a brechinha da porta aberta para a gente não sufocar, e
pulverizaram a cidade de Bodocó com um teco-teco pulverizado de DDT, que hoje é uma droga altamente proibida de uso, né? Mas pulverizaram a cidade por causa da peste bubônica, que era a pulga do rato, né? Que transmitia e era vetor para isso. Mas eu tive o privilégio de ter passado muita coisa bonita, de ter passado férias de criança solta dentro do mato no sertão, de eu conhecer, eu tive o privilégio de conhecer a cidade e o sertão, a cidade e o mato, né? De uma forma linda. Meu pai levava a gente passava um mês todo, por exemplo, em Piancó, não na cidade, na periferia de Piancó, no mato em Piancó, na beira do rio, né? E caçando, pescando, brincando e vivendo debaixo de um pé de oiticica praticamente, a família um mês inteiro. Então essa beleza e esse privilégio eu tive quando fui criança e eu acho que isso aí foi uma bagagem que eu não consigo deixar de ter. Bom, às vezes a pessoa pode entender que nós paramos aqui com o trabalho do Marco de Aurélio, mas não é verdade. Agora vamos falar de uma outra faceta do Marco, a música. Eu ouvi umas coisas aí, Marco, muito interessantes que eu não sabia. Música e poesia. A gente tem um grupo que sai para o Cariri. Normalmente a gente tem 6 a 7 amigos, músicos e poetas, e a gente faz saraus no Cariri, em cidades pequenas, principalmente no Cariri Ocidental. Tudo que é cidade menos de 10 mil habitantes, a gente encosta lá por conta da gente, sem vínculo nenhum com ninguém. E esse fator 10 mil por quê? Não, são as cidades que não têm muito direito à cultura. E quando tem a cultura de massa, aí é coisa de prefeitura, com aviões de forró, essas outras coisas, essa bagaceira toda. E a gente leva a nossa cultura de raiz, essa cultura da terra. E a gente chega nesses lugares e troca as figurinhas. A gente às vezes teve um lugar que a gente saiu daqui com 2 horas e meia de show preparado para o lugar, a gente só fez meia hora, 2 horas foram deles. A gente se irmana no palco com a prata da casa. Então a gente tem música, tem poesia e a gente faz essas brincadeiras. Todo mês a gente sai para uma cidade pequenininha e faz uma brincadeira dessa. Um sanfoneiro, poetas, violeiros, violonistas e poetas e essa coisa bonita da poesia. E isso nos provoca a compor, né? Então eu tenho algumas músicas compostas, faltando só uma burilagem, poesias tem muitas, então a gente faz essa brincadeira. Algumas que você está falando, algumas dezenas aí, né? Não, tem no máximo umas 30, umas 20 ou 30 músicas, 30 já tudo dormindo algumas ainda. Dezenas, né? Estão dormindo, uma hora dessa elas vão aparecer. Olha, eu acho que a gente podia, ô Marco, aí vai encarregar a nossa parte técnica, né? Da gente terminar esse papo muito agradável com você, que você recebeu na sua residência com muito carinho, com uma música sua, né? Isso é por conta deles aí. O Oiteiro Seco é uma música lindíssima, com Roberto Cajá tocando e interpretando a música e a minha letra em Oiteiro Seco, muito bonito. Ô Marco, eu queria dar o parabéns, rapaz, conhecer uma figura como você, faz bem e enriquece a gente. Coisa boa, beleza, eu lhe agradeço. Sertão de terra sagrada, sagrada de solidão, não mate esse meu querer, não seque a minha paixão. Sertão desse meu destino, destino de meu viver, abrace esse seu menino e o tenha no bem querer. Me conta, oiteiro seco, oiteiro de sequidão, teu corpo onde esconde água no ventre do meu sertão. Teu corpo onde esconde água no ventre do meu sertão. Sertão que nunca se acaba, se apaga de vez então, e quando de chuva esquece, maltrata meu coração. Sertão de promessa solta, em varas de foguetão, em dias de São José, cobertos de procissão. Me conta, oiteiro seco.